Meus amigos, estamos hoje aqui fazendo uma entrevista especial com o professor Michel Misse. Ele é professor doutor da UFRJ e do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana. Nós vamos conversar sobre a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro, seu impacto, ainda mais com os dois últimos eventos que ocorreram, que foram os arrastões nas nossas praias e o assassinato do jovem no Morro da Providência. Professor, na sua opinião, a atual política de segurança, ela está dando resultado positivo para a população do Rio de Janeiro? Ela estava apresentando resultados melhores do que os resultados do passado, mas com problemas. E o que nós estamos observando é que os problemas estão aumentando e, portanto, a avaliação começa também a se modificar. Nós poderíamos afirmar, a gente escuta muito dentro das comunidades, que as pessoas estão afirmando que a política de segurança, batizada de UPP, é um vulcão adormecido. O senhor concorda com essa ideia? É um vulcão, a qualquer momento esse vulcão pode entrar em erupção no município do Rio de Janeiro? A política da UPP, ela tinha duas pernas. Uma perna era a permanência da polícia na comunidade, permanência que se baseava na ideia, no projeto de se criar uma polícia comunitária, o que significava dizer uma relação de confiança entre os policiais lotados na comunidade e os moradores da comunidade. Esse era um dos pés fundamentais da política da UPP. Era a capacidade dos policiais que permanecessem ali na comunidade ganharem a confiança dos moradores e atuarem para proteger os moradores, dar segurança aos moradores, que essa é a função da polícia. E na medida em que isso fosse alcançado, nós teríamos uma experiência que foi antevista pelo falecido e saudoso coronel Nazaré Cerqueira, que queria criar isso ainda no primeiro governo Brizola, em 1984, 85, por aí. Portanto, muitos anos atrás. Esse pé não funcionou. Ele funcionou mais ou menos. O Estado conseguiu manter a polícia dentro da comunidade. Com isso, conseguiu dar segurança relativamente grande aos policiais para permanecerem na comunidade. Em algumas áreas, os policiais conseguiram uma relação de bom entendimento, mas em outras não. Talvez na maioria não. Até porque a atividade varejista de drogas é uma atividade que é muito difícil de você acabar com ela. Ela existe no mundo inteiro. Então, os moradores, eles ficavam sempre muito receosos, seja dos vendedores de drogas acharem que eles estavam colaborando com a polícia, o que não era o caso, seja dos policiais acharem que eles estavam colaborando com os vendedores de drogas. Eu estou chamando de vendedores de droga para romper com essa ideia de traficantes, porque a palavra traficante, ela esconde muito a realidade do que acontece. A palavra traficante é o Pablo Escobar, traficante são os atacadistas que exportam toneladas de drogas para o mundo inteiro. O que nós temos ali nas comunidades são vendedores. São vendedores. São varejistas. Isso é muito importante que se diga, porque um dia que legalizarem as drogas e nós olharmos para o passado, olharmos para o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses anos todos, nós vamos sentir vergonha. Mas isso é uma outra parte da conversa. O outro pé que tinha que sustentar a política da UPP eram as políticas sociais. Começou com um projeto no Estado chamado UPP Social. Inclusive o meu filho
que é também doutor em sociologia, foi superintendente do projeto de UPP Social na Secretaria de Assistência Social, Daniel Missi. Eu acompanhei, entendeu, o esforço dele, o trabalho dele aí no governo Sérgio Cabral e até o iníciozinho do atual governo, que ele acabou abandonando exatamente porque não via aquele negócio ir para frente. Era muito difícil, muito complicado, falta de verbas, projetos que ficavam a meio caminho, não concluíam, de modo que talvez fosse até interessante vocês um dia conversarem com ele. Então esses dois pés é que, entendeu, é que sustentam a UPP. Um deles, projeto social, o próprio secretário de Segurança já cansou de repetir que ele não está funcionando e que sem ele o projeto da UPP não vai prosseguir muito tempo. E o primeiro pé, que é um encargo da Secretaria de Segurança, também apresenta problemas. E esses acontecimentos recentes, como esse agora no Morro da Providência, e outros, desde o caso Amarildo, ficaram evidentes, ficaram visíveis para a população, podem fazer com que realmente esse projeto da UPP se transforme num vulcão. Um vulcão com forte erupção. Aí num vulcão com erupção. Você falou usou uma palavra, a relação de confiança entre a polícia militar e a comunidade, né? Como é que se pode falar em política de confiança se auto de resistência passou a ser uma prática na gestão da polícia do Estado do Rio de Janeiro, um número que cresceu absurdamente. E um exemplo é o que aconteceu com esse jovem no Morro da Providência, que forjaram o local do ocorrido para dizer que foi um auto de resistência. Como pode se falar em confiança à medida em que a polícia, vai ficando evidente que não é um policial ou dois, é sim uma prática da instituição em colocar auto de resistência para justificar os desmandos dentro dessas comunidades? Nós fizemos aqui no nosso núcleo uma pesquisa importante. Foi a pesquisa, inclusive, que chamou a atenção da Anistia Internacional para o tema, e a Anistia depois, agora mesmo, acabou de concluir uma importante pesquisa sobre o mesmo assunto, atualizando os nossos dados. E nós verificamos que, num período de tempo que vai de 2001 a 2011, por exemplo, mais de 10 mil pessoas foram mortas no estado do Rio de Janeiro em operações policiais. É um número espantoso. Para que se possa ter uma ideia, um país dos Estados Unidos, por exemplo, um país inteiro, e os Estados Unidos não é um país exatamente pacífico. A criminalidade violenta nos Estados Unidos é reconhecida, é conhecida. A polícia norte-americana mata por ano 300, 400 pessoas. Aqui, a média chegava a 900 pessoas, 800 pessoas, 1.000 pessoas. Em 2007 chegou a 1.130 pessoas, apenas no estado do Rio de Janeiro, que tem uma população 20 vezes menor que os Estados Unidos. Então, nós temos aí uma situação grave que certamente nós vamos ter que discutir agora um pouco mais detalhadamente. Nós estamos falando sobre a questão da confiança, a relação de confiança que deveria existir entre a polícia e a comunidade. E o que a gente está assistindo ao longo do tempo é que cresce o auto de resistência que a polícia informa quando acontece conflito dentro das comunidades. E com isso muita gente está morrendo. Como falar de confiança, de construir uma relação de confiança para uma política de segurança, aonde a ação da polícia é quase que uma ação de extermínio? Pois é muito complicado, porque você tem bons policiais, você tem policiais que tentam exatamente se aproximar, entendeu? Construir uma relação de confiança. Eu conheço vários. E tem os policiais que atrapalham, entendeu, esse trabalho e que atrapalham essa possibilidade.
Você tem uma cultura antiga na Polícia Militar que, enfim, está sendo difícil de superar, que é a cultura do confronto. Não é a cultura de você prender, de você deter, que é um trabalho que a polícia faz. Não, é o trabalho do confronto, é uma visão militarista, né, do trabalho policial, que é uma visão completamente superada. Você tem que ter uma atitude, né, de cooperação com a população local, porque aí você vai receber cooperação também. Agora, se você não coopera, se você trata a população como suspeita potencial, a população também não vai ter confiança em você, né? E isso já vem de muito tempo, é bom que se diga. Muita gente fala, não, porque isso começou com a ditadura militar. O auto de resistência começou, sim, na época da ditadura militar. Mas antes da ditadura militar, era grupo de extermínio, era o esquadrão da morte. Quer dizer, então você já tem a relação da polícia com as favelas do Rio de Janeiro nos anos 50, nos anos 60, já era uma relação extremamente ruim, tensa, né? Na época com os malandros, com os valentes do morro, né? E aos poucos, né, aquele suspeito de crime, né, que se entregava, né, Há muitas histórias na época, né? O policial chegava na birosca, ali na base da comunidade, e dizia, olha, chama lá o fulano de tal que eu estou esperando ele aqui. E o cara vinha, se entregava, porque era melhor. Isso foi se modificando, né? E foi se perdendo isso, e aos poucos esse suspeito de crime, ele deixou de se entregar, porque ele viu outros companheiros dele se entregando e sendo executados. Então ele falou, bom, eu não sou maluco de me entregar. Ninguém vai querer acabar com a própria vida. Não é? Então, isso muda a relação. Isso cria um processo de um circuito interminável de violência, em que o bandido se arma cada vez mais, seja para competir com os outros bandidos, seja para se proteger de uma operação de confronto militarista. A atual estratégia da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela tem como base a ocupação de territórios, do Estado se apropriar, tomar conta do território, do espaço geográfico. Isso tem a ver com a realização dos mega-eventos Copa e Olimpíada, realização dos mega-eventos no Rio de Janeiro, de domínio de território, para garantir a livre circulação também da população, mas também de quem pudesse vir ao Rio de Janeiro e circular livremente, ou seja, você acaba com a circulação ostensiva do armamento, mas não acaba com o comércio de drogas. E com isso você cria uma sensação de segurança. Seria correto ou... Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a sensação de segurança melhorou na cidade. Todos os índices demonstram isso, todos os indicadores, né? Realmente, se você comparar com meados dos anos 90, até o final dos anos 90, e para cá, entendeu? Você vai ver que houve uma melhora extraordinária. Hoje o furto supera o roubo, entendeu? Nas estatísticas, coisa que não acontecia desde meados dos anos 70. A taxa de homicídios vem caindo ano a ano. Agora, esse último ano deu uma subidinha. Os autos de resistência caíram de 1.170 em 2007 para a faixa de 400. É muito alta ainda. É a taxa americana de um ano. É altíssima, mas é menor do que 1.170. Então, a análise ela tem que levar em conta isso. Quer dizer, relativamente ao que já se viveu no Rio, a situação melhorou. Semana retrasada, nós vivemos os episódios dos arrastões. Isso provocou uma reação na sociedade e da opinião pública. A polícia e a Secretaria de Segurança anunciou que tomaria como medida preventiva ficar selecionando na origem onde mora o carioca quem pode vir à praia ou não.
Estamos retomando o velho debate no Rio de Janeiro de quem tem acesso, quem pode e quem não pode frequentar determinadas áreas do Rio de Janeiro? Não seria possível uma política permanente em vez de apenas ficar correndo atrás do fato, ou seja, acontece o arrastão, aí vem a política de segurança, a polícia monta um aparato. Aí depois passa um tempo, aquilo desaparece. Não é possível construir uma política permanente em vez de ser uma política de ficar correndo atrás dos fatos? Como tentar uma saída equilibrada nessa equação? Fazendo o trabalho normal da polícia, que é um trabalho preventivo, né? E que não passa por prender as pessoas simplesmente porque elas parecem suspeitas. Não é assim, né? Não é assim que se age. Todo morador do Rio de Janeiro tem o direito constitucional de ir e vir. Ir para praia. As praias são públicas. As praias são públicas, elas não são privadas, elas são públicas. Então qualquer uma pessoa tem o direito de ir à praia. Eu me lembro que quando o Brizola foi o primeiro governador, hoje eu estou citando o Brizola 2 vezes, mas é verdade. O Brizola foi o primeiro governador a estabelecer uma linha de ônibus no Rebouças, ligando a Leopoldina à Zona Sul. Quando ele fez isso, houve reação. A cidade é tão partida, a desigualdade é tão aguda, que uma parte da cidade não quer que a outra frequente a sua área. Entendeu? Isso é, né? Muito bem. E, né, essa integração da Zona Norte, das outras áreas do subúrbio carioca com a Zona Sul, começou a acontecer a partir daí. Né? E não apresentou nenhum grande problema. Surgiram uns 2 arrastões no passado, geralmente vinculados ao período eleitoral. Usado inclusive contra o Brizola na época, contra o Brizola, exatamente. Diferentemente desses agora. Esses agora realmente, eles me lembraram um pouco, né, vamos assim, os rolezinhos nos shoppings. Uma opção de jovens juntos, andando juntos, entendeu? Assim, procurando mostrar orgulhosamente a sua presença, né? Já que eles ficam quase sempre invisíveis e anonimados nessa cidade grande. Eles saem todos juntos, entendeu? Vão para a praia todos juntos, às vezes fazendo uma maior bagunça, cantando, que é muito comum entre os jovens. Precisa ver lá os hooligans lá na Inglaterra, a bagunça que eles fazem dentro do metrô, né? É claro, a polícia inglesa também atua e tal, vai lá, inibe, cria constrangimento, que é o que a nossa tem que fazer. Inibe, cria constrangimento, pede documentos, faz alguma coisa para, né, esfriar os ânimos, mas não mais do que isso. Armar a Guarda Municipal é a solução? A Guarda Municipal tem que ter armas letais ou armas não letais? Bom, eu tenho, a primeira pesquisa no Brasil sobre as guardas municipais foi coordenada por mim para a FINEP, em 2006, portanto, há 10 anos atrás. E nós concluímos isso, né? A Guarda Municipal não pode ser armada, nem nas grandes cidades, nem nas grandes capitais. Porque agora estão querendo que elas fiquem armadas só nas grandes cidades, nas pequenas não, etc. Eu acho que não, elas devem ficar armadas, sim, com armas não letais, armas que induzem algum tipo de respeito à autoridade, mas não letais. Por quê? Porque senão nós vamos reproduzir o mesmo padrão que nós estamos criticando na Polícia Militar. Então nós vamos ter agora uma Polícia Militar Municipal, uma Polícia Militar Estadual e já temos a Força Nacional, que é uma Polícia Militar Federal. Isso não é a solução para a segurança pública no Brasil. Sem querer mudar muito o foco, mas é uma outra agenda, uma outra pauta que exigiria mais tempo, mas a cidade do Rio de Janeiro está vivendo uma transição, ela está em transformação. A cidade está sendo preparada para uma outra realidade. A olhos nus, tem tapume de obra no Rio de Janeiro inteiro. É uma cidade mercadoria. Fundamentalmente, as obras hoje elas estão focadas em mobilidade urbana. É a circulação da população pelo Rio de Janeiro. E a questão da parte turística, da economia do turismo. Qual é a relação
que existe entre a política de segurança e esta nova cidade que está sendo repaginada? Sim, eu acho que há uma relação e provavelmente essa relação deve ainda aumentar. As UPPs fazem parte disso. Você havia perguntado antes, e eu praticamente não toquei no assunto, mas sem dúvida nenhuma que a política das UPPs tem a ver com os mega-eventos, né? Mas isso tem a ver como tem a ver você melhorar a situação das comunidades por causa da criminalidade. Ora, você poderia melhorar a situação das comunidades independentemente dela ter ou não problemas de segurança, né? Melhorar a vida das pessoas não é só porque lá tem problemas de segurança. Da mesma maneira, você não vai melhorar a situação de segurança só porque vai ter mega eventos. Mas assim as coisas acontecem, não tem jeito, as coisas estão articuladas, a economia é um fundamento importante da sociedade moderna, né, do capitalismo, então não tem como, né, fugir a essa regra. O Rio hoje é uma cidade, se transformou numa mercadoria, né, uma mercadoria para vender, né, vender uma cidade para o turismo internacional, né, e não só para o turismo, para sediar grandes eventos, para trazer grandes negócios, enfim, isso é um investimento importante. A Espanha fez isso, outros países fazem. O turismo hoje é uma indústria importantíssima, cria muitos empregos e tem uma arrecadação fantástica. Então eu acho que não tenho nada contra que o Rio seja uma cidade pensada para o turismo. O que não pode acontecer é que isso seja feito às expensas dos moradores do Rio. Não, os moradores do Rio em primeiro lugar. Depois a gente vai pensar o Rio para o turismo. O que tem acontecido é o contrário, né? E o caso da Vila Autódromo é um exemplo disso. Quer dizer, você vai desalojar moradores, né? Porque você está colocando o projeto de um mega evento em primeiro lugar. Eu acho que o mega evento é importante, eu não estou absolutamente contrário à realização de grandes eventos turísticos. Agora, eles têm que ser pensados de uma maneira que não atrapalhe a vida nem os direitos dos moradores. Veja o caso de Copacabana. Copacabana se transformou praticamente num grande estádio. A praia tem toda hora algum evento esportivo. Ora, os moradores lá que pagam IPTU, que querem a praia, têm que dar voltas imensas para conseguir chegar à areia. Isso não pode. Você tem que ter os locais apropriados para esses eventos esportivos. Isso não se pode utilizar uma praia para isso. Pode, muito eventualmente, né, um vôlei de praia, tudo bem, mas não. A coisa se generaliza cada vez mais e os moradores ficam colocados numa posição secundária, numa posição praticamente relegada a segundo plano. O presidente Mujica, do Uruguai, recentemente esteve no Brasil para fazer um relato, dividir a sua experiência com a política de legalização das drogas que ele promoveu. Você acha que no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, a legalização das drogas ajuda a combater a violência, a diminuir a violência? Eu acho. Eu sempre achei e defendo essa posição há muitos anos. Eu acho que há muito preconceito em relação às drogas ilícitas, mas é curioso, porque as drogas que provocam maiores problemas de saúde são lícitas. São as drogas lícitas, né? É o cigarro, é o álcool, né? Eu não acho que a droga seja assim tão letal. Ela certamente provoca problemas de saúde, principalmente nos usuários frequentes, né? Aqueles que são chamados de viciados. Mas a maioria dos consumidores de drogas consomem as drogas exatamente como consomem eventualmente álcool, uísque, chope, cachaça, numa situação social, cigarro, numa festa. É impossível você, por exemplo, você trabalhar bebendo o tempo todo, você não consegue trabalhar. A mesma coisa, você não consegue trabalhar fumando maconha o tempo todo, né? Agora, há uma droga que as pessoas costumam utilizar trabalhando, que é a chamada droga do capitalismo, que é a cocaína, porque a cocaína, na verdade, é uma droga estimulante. Ela liga, você fica ligadão, então você trabalha mais, e com isso você dá mais lucro ainda aos patrões. Professor, muito obrigado. A TV Comunitária agradece a sua participação. A Rádio Mundial News também agradece a sua participação.
queremos que em outra oportunidade a gente tenha outras entrevistas sobre outros assuntos para que a gente possa estar justamente enfiando o dedo na ferida nesse bate-papo quase que de mesa de bar, tranquilo, sem problema. Eu agradeço também e acho que foi uma ótima oportunidade para conversarmos, né, sobre esses temas todos. Acho que é muito importante a gente pensar, sabe, refletir, não se deixar levar pelas opiniões comuns, porque as coisas mudam, o mundo muda, né? Antigamente tinha um preconceito contra a cachaça. Hoje a cachaça é o orgulho brasileiro, né? É uma bebida... Faz parte da identidade nacional. Então, eu acho que a gente tem que relativizar as coisas, pensar as coisas para não ser levado pelo preconceito. Obrigado, professor. Até a próxima. Caros amigos, telespectadores da TVC, Canal 6 da NET e ouvintes da Rádio Mundial News FM. Nós estamos acompanhando a violência no estado do Rio de Janeiro e principalmente na capital. Estamos fazendo uma sequência de entrevistas que começou com o Dr. Elísio Quintino, teve também a participação, semana passada, uma entrevista com o professor Michel Misse, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor da área de Sociologia, também estudioso da questão da segurança pública. E hoje nós vamos aqui conversar com o professor Nilton Oliveira, doutor pela UF em Empresas e Organizações, hoje coordenador do Núcleo de Educação Continuada do Instituto Mackenzie e também ex-subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai aqui localizar no tempo e no espaço qual foi o período, e conosco aqui também o nosso fiel amigo, jornalista Paulo Roberto Ascioli, onde a gente vai dar continuidade a esse debate em função dos últimos acontecimentos, do assassinato do jovem, dos arrastões nas praias do Rio de Janeiro, do assassinato da professora que foi encontrada assassinada, baleada dentro de seu carro, enfim, um conjunto de fatores que estão acontecendo no Rio de Janeiro e que começam a acumular a discussão. Afinal de contas, a Política de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, batizada de UPP, é um vulcão em erupção? Meu caro amigo Nilton, suas considerações iniciais. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Bom dia a você, bom dia ao meu colega de mesa, bom dia aos telespectadores. O tema, ele é um tema recorrente nos últimos 30 anos no Rio de Janeiro. Falar em Rio de Janeiro significa falar em segurança pública. E nós tivemos e temos em curso uma experiência absolutamente inovadora, que é a experiência das unidades de polícia pacificadora. Essa experiência, ela tem início exatamente no período que estivemos à frente da Secretaria de Segurança. Eu fui subsecretário de Segurança de 1º de janeiro de 1999 a 17 de março de 2000. Na época, o governador do estado era o Antônio Garotinho, e eu fazia parte da equipe do professor Luiz Eduardo Soares, cuidando inicialmente da parte de formação das polícias e depois do projeto, infelizmente malogrado, da chamada Nova Polícia. A primeira ação realizada, e que está na origem do projeto PP, foi uma ação realizada no dia 1º de janeiro de 1999, no Morro do Pereirão, próximo ao Palácio Laranjeiras. Se os telespectadores recordam, naquela época você estava tendo assaltos no asfalto, na Rua das Laranjeiras, não tem conexão, mas um prefeito da Baixada tinha sido ali assassinado e era uma situação de descontrole. Qual é a ideia que surgiu? A ideia que surgiu, que foi colocada em prática no primeiro dia de governo, era você, através do Batalhão de Operações Especiais, tomar o espaço, já que o Estado não tinha mais jurisdição sobre aquele espaço, e entrar com duas políticas. Uma política de segurança pública, que era a política de proximidade. Isso deu origem, ainda no governo Garotinho, ao chamado GPAI, Grupamento de Policiamento de Áreas Especiais. E, de outro lado, entrar com o que nós, falando a linguagem de hoje, chamaríamos de arrastão da cidadania, que era a chegada dos serviços públicos àquelas comunidades, para que elas pudessem ser novamente reintegradas à cidade, porque elas eram a expressão material daquilo que a gente conhece como cidade partida. Várias tentativas foram feitas, mas
infelizmente, nenhum governador, até o governo Sérgio Cabral, apostou numa política de longo prazo de transformar a política de confronto em uma política policial e de segurança pública de proximidade. Isso começou, ainda que de forma não planejada, em pequenas comunidades carentes da Zona Sul do Rio de Janeiro. O secretário de Segurança, até hoje, o secretário Mariano, né, ele abraçou essa política quando viu que isso daria certo. E é importante a gente notar, o Mariano abraça essa política depois daquele episódio do Alemão, onde mais de 20 pessoas foram mortas numa incursão da polícia. Ele era aplaudido em cena aberta nas casas de espetáculo do Rio de Janeiro, e depois nós verificamos que muitos daqueles policiais, na verdade, eram policiais travestidos de bandidos, porque foram, inclusive, expulsos da polícia, e aquilo ali nada mais foi do que uma razia que só fez mais do menos e que faz com que os policiais digam: a polícia, ela não faz polícia, a polícia enxuga gelo. Paulo Roberto Ascioli, suas considerações iniciais na continuidade desse nosso bate-papo. Professor Newton, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Mundial. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Bem, vamos lá, assim, né, direto ao assunto. Na sua fala inicial, eu percebi, eu acompanhei o caso, eu fui repórter policial há muito tempo, eu acompanhei esse caso do assassinato aí do prefeito lá da Baixada. Inclusive, era uma caravana de prefeitos que estava se dirigindo ao Palácio Guanabara. Mais atrás vinha o Zé Cabeluzito, que era o prefeito lá de Caxias, e aquilo realmente foi um episódio lastimável. Eu tenho a impressão, eu acho que, partindo desse viés ali já se começou, baseado na questão do policiamento de proximidade, começou a... O senhor concordaria comigo que ali seria o nascedouro das UPPs? Sem dúvida Esse alguma. é o primeiro ponto. E o segundo ponto aí que o senhor tocou no Zé Mariano Beltrame, no ano passado, eu volto no programa passado aqui, eu disse isso, eu entrevistei o secretário, o José Mariano Beltrame, gentilmente me recebeu lá no ambiente de trabalho dele, e ele disse que as UPPs iriam acabar, que o governo do Estado não tinha mais condições de instalar a UPP, notadamente na Baixada Fluminense. E essas UPPs não acabaram. Eles estão pensando em colocar mais UPPs, dando uma formação ao policial de 3 meses para botar um garoto quase imberbe na rua, fazendo esse policiamento dentro das comunidades. Então, partindo desse viés aí, como eu disse, o senhor concorda que seria o nascedouro, já no governo Garotinho, dessas UPPs, e em relação à afirmação do secretário que não teria mais UPPs porque não tinha homens suficientes para que essas ações fossem dar continuidade nas comunidades, né? O que o senhor acha desse início aí, dessa fala? É procedente essa pergunta que eu estou fazendo? O nascedouro das UPPs começou exatamente ali nesse episódio que o senhor, no início da fala, relatou aí. O senhor concorda comigo? Eu concordo integralmente. A tentativa de se criar uma política de segurança diferente, uma política de segurança adequada aos padrões da democracia, que possa integrar o morro e asfalto, que possa unificar a cidade partida, ela começou, de fato, de forma consistente, de forma estruturada, repito, no dia 1º de janeiro de 1999. Entretanto, políticas desse tipo, várias tentativas foram feitas. Essa política do 1º de janeiro de 99 teve seu ápice na criação do GEPAI, do Grupo de Policiamento de Áreas Especiais, que foi comandado pelo coronel Biratã Ângelo, que depois vem a ser o primeiro comandante-geral da Polícia Militar no primeiro mandato do Sérgio Cabral, um dos mais brilhantes oficiais que a Polícia Militar do Rio de Janeiro já produziu, e que, infelizmente, né, foi defenestrado do cargo em função de questões corporativistas, de discussão salarial e etc., né, quando ele
era apetrechado para desenvolver um trabalho que poderia ter levado ao PP a se consolidar mais cedo. O problema que o Mariano, secretário, lhe colocou, meu nobre jornalista, é exatamente aquilo que já vem se falando há muito tempo. A questão é política de segurança pública, política de prevenção e de repressão de proximidade. O PP é um instrumento. Achar que a política de segurança pública é o PP é uma falácia, por um motivo muito simples. Nós não somos a Suécia, nós somos um país e um estado de centenas de milhões de pessoas e não existem recursos materiais nem humanos objetivos para você fazer uma saturação onde nós temos que colocar um número de policiais em relação ao número de habitantes muito maior do que a média internacional coloca, que é isso que ocorre na UPP. Por isso que a UPP dá certo no Chapéu Mangueira, é por isso que a UPP dá certo no Dona Marta, e é por isso que a UPP tem problemas em comunidades maiores, por um motivo muito simples. Faltam recursos humanos, jornalista Scioli, e faltam recursos materiais. O problema é que se transformou política de segurança pública em um método de uma política de segurança pública. Por falta de imaginação, por falta de conhecimento, não sei. Mas, objetivamente, foi isso que aconteceu. O que tem que se fazer é mudar a prática da segurança pública. Isso começa na formação, isso começa e continua na gestão, e isso passa por uma gestão integrada de segurança pública, coisa que, infelizmente, a gente tem muito pouco no estado do Rio de Janeiro. Até porque esse é um problema brasileiro. Nós temos uma jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Nós temos polícia constitucionalmente definida, que faz prevenção e repressão. E polícia constitucionalmente definida, que faz polícia judiciária ou a polícia pós-facto. Só no Brasil existe isso. Eu vi, você me permite, Mandelão, só para completar o raciocínio, eu vi na formação das UPPs, no nascedouro dela, uma campanha política, feita pelo governador Sérgio Cabral. Aquilo ali era explicitado que já era o começo de uma grande campanha política, porque, conforme o senhor mesmo disse, o Dona Marta deu certo, o Chapéu Mangueira deu certo, e as outras começaram a não dar certo, porque para lá eles levaram o social. Eles levaram os soldados, levaram lá a polícia militar, que atuou brilhantemente nessas duas áreas, mas eles levaram o social. O que não acontece, uma das últimas UPPs que foi feita do Complexo do Lins, ali não levaram o social. Todo santo dia tem tiroteio ali. É soldado baleado, é bandido baleado, e aquela população ali não aguenta mais. Antes de você responder, eu queria adoçar o seu... Adoçar ou apimentar? Porque apenas... É porque, veja bem, nos outros dois entrevistados, essa questão da polícia de segurança, ela fica, digamos assim, as pessoas ficam como que pisando em ovos, né, quando trata da questão da segurança pública. Mas veja, essa política atual, batizada de UPP, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em maio de 2012, o decreto que organiza, né, tinha 4 eixos estruturantes. Intervenção tática, que era o controle do território, né, a PM assumiu o controle do território para acabar com a ostensividade de armamento circulando. O objetivo não era acabar com o comércio de droga. Estabilização, o segundo eixo, a estabilização, que é ações táticas de cerco para preparar o terreno para a implantação da UPP. A implantação da UPP, propriamente dita, e avaliação e monitoramento. Aí uma dúvida surge na cabeça das pessoas. Como se avalia uma política pública de segurança? Por que essa pergunta? Semana passada, o vídeo da PM colocando na mão uma arma
na mão de um jovem já estendido no chão, talvez naquela situação já em óbito, botar a arma na mão daquele jovem, disparar para forjar como se fosse um tiroteio. Esta ação é uma ação que não é nova, né? Não é uma ação que um PM isolado faz, é uma conduta rotineira. E o auto de resistência, né, como todo mundo fala, em determinados períodos, o próprio, quem assistiu a fala do Michel fala que o auto de resistência antes era 1000 e tanto, auto de resistência, e baixou para 400 e tanto. Mas esse baixou para 400 e tanto, baixou porque realmente está matando menos no enfrentamento, ou isso é um resultado de uma maquiagem instrumental administrativa para esconder os fatos? Madureira e Acioli, eu diria para vocês o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanta terra. E você não botou açúcar, você botou foi pimenta e daquela malagueta baiana. O que a gente viu na Providência, e eu falo isso com a autoridade de quem conseguiu começar a construir a relação sólida entre a Secretaria de Segurança Pública e a universidade, consolidada no curso de especialização em Justiça Criminal e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, que é um curso de pós-graduação hoje da universidade, mas que começou em parceria com a Secretaria de Segurança, à época da nossa gestão, em 1999, curso esse tem 15 anos, e que, entre outras pessoas, formou o atual comandante-geral da PM e os 3 últimos comandantes-gerais da PM. Pessoas que tiveram aulas de ciências humanas, que foram alunos do meu colega Michel Misse, que foi entrevistado antes de mim, do professor Jorge da Silva, do professor Roberto Cante, da professora Jaqueline Muniz e de tantos outros especialistas e operadores de segurança pública que entendem como se deve fazer uma segurança pública democrática e que garanta o livre direito de ir e vir de todos. O tema da Providência, daquela situação forjada, daquela cena de crime forjada, mostra que, apesar daqueles policiais terem ficha limpa, mostra que, apesar daqueles policiais, em tese, terem sido formados sobre uma outra clave, na verdade, o processo de formação e o processo cultural, e é cultura, da Polícia Militar ainda é o mesmo processo cultural dos anos 70 e 80, onde, com o fim do inimigo interno, que era a esquerda armada e o terrorismo, o inimigo interno passou a ser o pobre e as periferias. E isso, infelizmente, não foi mudado. E isso foi agravado pela guerra às drogas, pela política de guerra às drogas e pela guinada conservadora que impregnou e impregna a cúpula das polícias. Na verdade, você teve no governo imediatamente anterior ao governo Garotinho a política de incentivo aos autos de resistência, que era chamada gratificação faroeste. Gratificação faroeste essa, para o telespectador que não se lembra ou que não conhece, era uma gratificação incorporada ao salário do policial que realizasse auto de resistência. E aí a gente teve todo tipo de extorsão, policial matando mendigo para poder contabilizar isso, forjando cena de crime, para poder levar um qualquer maior no salário no final do mês. Como é que a gente enfrenta o tema da auto-resistência? Eu tenho auto-resistência em Nova York, eu tenho auto-resistência na Hungria, eu tenho auto-resistência no mundo inteiro. Eu reduzo os, aspas, autos de resistência forjados na medida em que eu tenha uma correição externa forte. Isso também foi uma criação do período que estávamos na Secretaria de Segurança, da equipe, não foi criação minha. Luiz Eduardo Soares, Julita Lengruber, que criou a ouvidoria de polícia e que caminharia no projeto para uma ouvidoria externa, independente, com poderes de intervir e fazer a correção policial. Porque polícia, no mundo inteiro, ela só anda na linha se tiver 2 coisas. São 2 pernas. Uma é formação, a outra é correição. O senhor brilhantemente, eu ia chegar lá na gratificação forense, mas o senhor brilhantemente matou a minha pergunta. Parabéns, hein? Newton, na sua fala anterior,
me deu a vontade agora de te dar uma pimenta mexicana. Já que você falou que eu te dei uma pimenta malagueta baiana, eu vou te dar uma pimenta mexicana. Pelo seu raciocínio, eu posso desenvolver um outro raciocínio, que é o seguinte. A política de UPP no Rio de Janeiro, principalmente aqui na capital do estado do Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral, primeiro e segundo governo, e agora governo Pezão, eu posso, então, desenvolver a seguinte lógica. O desenvolvimento da política de segurança serviu, em determinada maneira, de alguma forma, a atender ao novo perfil que a cidade do Rio de Janeiro está sendo construída. Uma cidade de mega eventos, uma cidade, um grande polo turístico, e que você precisa demonstrar que você domina território, o Estado tem controle do território. A pergunta é a seguinte: a Copa já passou. A Olimpíada é ano que vem. A temperatura do vulcão já está aumentando. Quando acabar a Olimpíada, aquela cena da polícia botando a bandidagem para correr morro acima, pode se reverter quando acabar as Olimpíadas? Podemos ver a imagem, o inverso, no Rio de Janeiro? Olha, Madureira, a sua pergunta realmente, você elevou o nível da pimenta, foi pro chipote, né? Que é aquela pimenta mexicana barra pesada. Olha, eu falo isso também, eu tive a felicidade, né, de poder fazer parte, né? Eu fui consultor líder, né, pela PNUD da ONU, do grupo que desenhou o planejamento de segurança dos Jogos Pan-Americanos, que é o primeiro passo do ciclo dos grandes eventos esportivos que culmina com a Olimpíada. Nós éramos consultores de uma equipe de pessoas como, por exemplo, Luiz Fernando Correia, que foi o secretário nacional de Segurança Pública e depois o diretor-geral da Polícia Federal, do Hilário Medeiros, da nossa equipe, que foi o diretor de segurança, depois que saiu da Polícia Federal, da Copa do Mundo do ano de 2014. E o próprio Luiz Fernando Correia, agora aposentado, é o diretor de segurança da Olimpíada. Os debates que tínhamos na época, e a herança que levamos aqui do nosso período de experiência no Rio de Janeiro, era de que os grandes eventos, eles tinham que deixar um legado. E o legado principal era uma política de segurança que pudesse devolver a cidade aos cariocas, que pudesse devolver o Estado aos fluminenses. O problema da UPP, e aí eu acho que é isso que está no fundo da tua pergunta, é que a UPP, ela tem efeitos concretos e objetivos, sem sombra de dúvida tem. Agora, sua sustentabilidade é ameaçada porque virou um instrumento de marketing e, infelizmente, o secretário José Mariano Beltrame não colocou, ao meu juízo, o poder que ele tem junto ao chefe do Poder Executivo para dizer: olha, não estou aqui para fazer marketing, estou aqui para fazer política de Estado, para fazer política de segurança pública. Infelizmente, hoje em dia, o PP, Maré está aí para não me deixar mentir, Alemão está aí para não me deixar mentir, o Complexo do Lins está aí para não me deixar mentir, virou apenas ocupação policial para tentar conter o crime, para tentar manter sob controle a guerra do tráfico de drogas, para que a cidade possa receber os grandes eventos. A ideia não era essa, e o início começou muito bem, mas a coisa desandou porque a UPP foi usada eleitoralmente e virou uma bandeira de marketing. É marketagem. E aí o prefeito fica fazendo uma política do século XX, ele que é um prefeito que se diz do século XXI, um cara que manda e-mail para ele mesmo para não esquecer as coisas que ele tem que fazer. Olha só, ele, prefeito Eduardo Paes, ele simplesmente, ele é a criatura, porque o criador dele é o César Maia. Então, quem começou com essa política de repressão ao comércio ilegal, informal, aos empresários do asfalto, né, como eu costumo chamá-los, foi o César Maia. E ele, como criador do Paes, o Paes continuou. Mas, em síntese, o senhor é a favor do armamento da Guarda, e para concluir, da Guarda Municipal? Exatamente. Eu sou contra. A Guarda Municipal tem que usar armamento não letal quando usar, mesmo assim, em formato absolutamente supletivo. Porque o que a Guarda Municipal tem que fazer,
e ela tem efetivo e condições de presença, é estar no dia a dia do bairro, da rua, das comunidades, desarmadas a partir de intervenções táticas das unidades especiais da Polícia Militar, junto com com a polícia de proximidade que a PM deveria fazer, e aí sim se constrói a paz. Não é uma pistola de 9 milímetros, uma pistola .40 na cintura de um guarda municipal que vai reduzir os índices de violência da cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito também, de maneira nenhuma. Há um forte lobby no Congresso Nacional, eles não estão desistindo, porque a Guarda Gaúcha, né, a Guarda Municipal Gaúcha, e outra aí que eu não me lembro agora, já estão, né, armadas. Você tem uma lei hoje em dia que permite que a Guarda Municipal porte arma. Isso depende da lei orgânica dos municípios. Eu sou completamente contra, principalmente pelo despreparo que eles têm. Não estão preparados nem para partir para o combate com camelôs, que no caso é com camelôs, porque eles chamam a polícia militar porque não aguentam. Eles não aguentam. Então, andar armado, então, pelo amor de Deus, prefeito, toma juízo. Faltou a parte da legalização das drogas. Ah, sim, sem dúvida. Eu deixei a parte mais legal para o final, sem querer fazer trocadilho. Olha, para falar de legalização das drogas, eu vou recorrer ao pai da economia neoliberal, o economista de Chicago, patrono da Escola Econômica de Chicago, Milton Friedman. O problema da droga é um problema de oferta e procura e é um problema de saúde pública. Não é um problema policial. Friedman disse isso há cerca de 30 anos. Então, o que existe é uma economia das guerras às drogas, porque a guerra às drogas leva à venda de armas, a guerra às drogas gera uma economia paralela da corrupção, do suborno e de movimentações financeiras astronômicas. Portanto, eu sou amplamente favorável, como secretário Mariano, como comandante-geral da PM, à descriminalização das drogas. Droga é problema de saúde pública, não é problema de polícia. O Zacconi, eu entrevistei o delegado Zacconi, ele também, ele tem um site ele participa aí de um site onde eles são completamente favoráveis à legalização das drogas. Agora, drogas, professor Doutor, quem iria fornecer? O governo? Não. Isso. O traficante? Não, o traficante. Se legaliza alguém, tem que ter um fornecedor. O fornecedor, você vai plantar a droga, no caso, o Uruguai é um exemplo. Eu tenho o registro do plantio da maconha, eu tenho a regulação da produção e os canais de distribuição todos regulados. E o Estado tem que cumprir o seu papel. Qual o papel? O papel do Estado é regular. Sim, professor, mas nós vivemos num país de dimensões continentais, não é o Uruguai. Olha, eu vou te dar um exemplo. Se eu, por exemplo, eu posso plantar dois ou três pés de maconha na minha casa para o meu consumo, gente, eu não pego essas coisas. Deixar bem claro, nunca. E eu não estou dizendo aqui que eu também sou contra. Mas eu planto 5 pezinhos de maconha para o meu consumo, o meu vizinho vai dizer, pô, o cara plantou 5, eu vou plantar 20 e vou vender. Olha, e qual o problema dele vender? Desde que ele se registre para vender, não tem o menor problema. E outra coisa, drogas não significa só maconha, não. Sim, eu estou falando de maconha, eu estou falando de cocaína. Eu estou falando de cocaína e estou falando das drogas sintéticas. Agora, vamos pegar os números. O que se consome nesse país é maconha e cocaína. E como a cocaína é cara, o que se consome são os subprodutos da cocaína. Esses sim são terríveis. Então, é isso que eu tenho que regular. Até porque, muito próximo aqui ao estúdio onde nós estamos gravando, o nosso Águia de Aia, né, ia na farmácia comprar cocaína. Mas isso aí... Essa questão da legalização das drogas é um assunto que a gente tem que desenvolver, porque realmente a cabeça do brasileiro é aquela cabeça que está formatada ainda do senso comum, né? É que se você começa na maconha, você vai chegar a droga mais potente, vai acabar com a sua saúde, vai entrar no tráfico, vai virar marginal. Esse é o ambiente cultural criado. Mais uma vez, o ambiente cultural criado. Para você quebrar esse ambiente cultural, não vai ser como no Uruguai.
Aqui a pedreira é maior. Na Holanda essa prática já é antiga. Mas é Holanda. Quando você fuma maconha, o sujeito sentado na praça com a família, conversando. Em Amsterdã, já estive lá, eu vi, pô. Aqui no Rio de Janeiro... Você fuma uma maconha, o negócio tranquilamente. Mas a cultura é outra. Mas aqui no Rio de Janeiro, acho que a gente está dando passos acelerados, né? Do ponto de vista do hábito cultural. Porque você já há muito tempo você vai na praia, tá todo mundo na praia consumindo. Aqui só falta mudar a lei, porque lá... Não, e aí, e aí a questão que se coloca é o seguinte, no momento em que você tem amparo legal, senão é desídia, senão é crime de leniência. Para que a polícia não precise estar subindo o morro para correr atrás de traficantes de maconha e de cocaína, é por questão econômica. Esse policial está fazendo o quê? Ele está protegendo a vida, está protegendo o patrimônio, vivemos numa sociedade capitalista, porque ele não tem que estar lá cuidando de se o cara está vendendo maconha ou cocaína, a não ser que haja algum tipo de infração. Aí ele vai lá e é reprimido. E tem que ser reprimido duramente. Mas é uma questão de economia de esforços, é matemática. Na realidade, a maconha ela já está, digamos, semi-liberada. Hoje em dia a polícia, o sujeito está lá consumindo, o máximo que o policial faz é tipo, cara, me dá esse cigarro aqui, joga, pisa, leva, joga fora, faz qualquer coisa. Não leva para DP. Assim, olha, isso... não leva mais para DP. No asfalto. Nas comunidades, não. Não. Assim, não. Estamos falando aqui no asfalto. Na comunidade, o cara vai tomar meia dúzia de tapa. Se não tomar meia dúzia de bala, na mão dele, disparar, vão pintar e bordar. Porque eu vou encará-lo não como consumidor, vou encará-lo como traficante. Lá na comunidade. Eu estou falando aqui no asfalto. Né? Não, certamente. No asfalto é isso. No asfalto. É isso, se eu estiver errado, professor, exatamente por gentileza, me corrija, porque a gente vê isso toda hora. Não, sim. No dia a dia. Por isso o desafio é o quê? Eu ter a política do asfalto na comunidade. Meus amigos, o papo tá bom, o papo tá maravilhoso. Aposto que a pessoa que está em casa gostaria de participar ativamente. Nós estamos evoluindo aqui no nosso... Vamos ter participação direta também, WhatsApp, para a pessoa mandar pergunta na hora. Quero aqui pedir que o meu amigo Paulo Roberto Assola e meu amigo professor Nilton façam suas considerações finais, que nós já estamos no finalzinho do nosso programa para a gente fechar o dia de hoje com chave de ouro e sem pimenta. Bom, a questão aqui da participação direta do WhatsApp, eu faço questão de sempre dizer que isso aqui é um programa de rádio e nós fazemos questão de mostrar os nossos bastidores aqui, né? Uma inovação que a televisão está tendo agora, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Mais uma vez, venho aqui dizer a público que a Rádio Mundial News FM se sente muito honrada com a sua presença. A porta lá na frente está aberta. Volte sempre. Não se esqueça da gente. Eu queria agradecer o convite e a mensagem final que eu deixaria é a seguinte. Nós já avançamos muito no Rio de Janeiro e não podemos retroceder. E me vem à mente os versos do Fernando Brant numa canção do Milton Nascimento. Não vamos olhar pelo retrovisor. Muito vale o que foi feito, mas muito mais vale o que será. Uma boa tarde a todos. Obrigado a vocês, obrigado por essa participação. Até a próxima.